Pessoal, bem-vindos ao Belém, de Rio Negrinho. Hoje a gente vai bater um papo com vinhos aqui, temos algumas convidadas especiais aqui conosco hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre vinho, sobre a harmonização, temperatura de serviço, como segurar na taça, sobre a importância da rolha para o vinho. Enfim, a gente vai trocar um papo, bater um papo hoje sobre vinho, de uma forma muito descontraída, muito informal, muito coloquial, ok? Então um brinde para as meninas que estão aqui hoje. Tá? A gente vai começar aí falando sobre vinhos chilenos, de uma uva chamada Carmener, de uma uva chamada Cabernet Sauvignon, e a gente vai finalizar com uma uva Malbec, um vinho argentino, ok? Mas vamos lá, pessoal, o que é vinho, né? Tanto se fala de vinho, e eu já fui em algumas reuniões que o cara falava assim que ele tomou um vinhozinho de abacaxi muito bom, um vinho de pêssego muito bom, mas não, pessoal, só existe vinho feito de uva, ponto final. Aí existem os tipos de vinho, né? Vinho fortificado, vinho espumante. E hoje a gente vai falar aqui do tipo de vinho seco. Vinho feito com uma família de uva chamada Vitis vinifera. Eu só consigo fazer vinho fino, vinho seco, com uma família de uva chamada Vitis vinifera, ok? Essa uva que a gente tem aqui no mercado, que é a Niágara, que é a Bordeaux, que é a Isabel, nós comemos ela in natura, nós fazemos suco de uva integral, e no Brasil a gente inventou o tal do vinho suave. Nós adicionamos açúcar ao vinho, né? Você adicionar açúcar ao vinho, para um cara que entende um pouquinho de vinho, é um pecado capital, né? É você chegar na Itália e cortar o espaguete lá para o italiano. É você chegar em Roma, sentar em Roma e botar ketchup na pizza para o romano, né? Botar queijo ralado na paella para o espanhol. Mas vamos lá, então, voltando a falar do mundo do vinho. O que é o vinho? Você tem a uva, essa uva prensou, a prensagem dessa uva gerou um mosto. O que é o mosto? É a carne da uva, a semente da uva, a casca da uva. Esse cara, quando fermentou, virou vinho. Isso é vinho. O açúcar da uva, que é a frutose, esse cara, quando fermentou, a enzima foi lá, comeu esse açúcar, essa frutose, e isso virou álcool. Isso é vinho, pessoal, ok? E só existe vinho feito de uva. Senhores, senhoras, existem mais de 5.000 tipos de uva Vitis vinifera registrada, catalogada. Cada uma tem uma cor, um aroma e um sabor diferente. Da mesma forma que a minha digital é diferente da sua e assim por diante, cada uva, então, tem a sua característica predominante, que varia por terroir que ela é estabelecida. Ok? Então, nós vamos começar com a uva Carmener. Estamos todos aí com a tacinha na mão, né? Pessoal, movimentem um pouco a taça e cheirem o vinho, por favor. Né? Um outro ponto importante, né? Como segurar na taça, né? Por que não por aqui? Primeiro que é deselegante, né, pessoal? Você fica com aquela... Parece que você está de uma forma deselegante. A temperatura do nosso corpo a 37 graus, se ninguém tiver com Covid aqui, né? Você vai interferir também na temperatura de serviço do vinho. O aroma, eventualmente, da tua mão, do queijo, do pão, do teu perfume, ou sei lá o quê. Então, uma forma de pegar correto pela haste do vinho, ok? Né? Só cuidado na hora de tomar o vinho, o dedinho, né? Cuidado com o dedinho, corta o dedinho fora. Ou pela base do vinho também não está incorreto, tá? Você segurar pela base do vinho. Pessoal, por que nós movimentamos o vinho? Dei uma movimentadinha na taça, por gentileza. Para que você aflore todos os aromas, todos os perfumes, o buquê do vinho, né? Você sinta toda a complexidade do vinho. Porém, tomemos cuidado, às vezes a gente fala muito de vinho, parece um universo muito distante, muito complexo, que às vezes a gente vai em algumas degustações, eu particularmente já fui em uma, que o cara que estava conduzindo a degustação, ele fez isso aqui, ó. Ele cheirou a taça, ele falou que era um pasto recém-cortado, aí ele voltou a cheirar, e ele falou que era do norte da França, da região de Carros. Eu falei, ô amigão, dá o baseado aí que eu quero sentir esse negócio aí. Então, pessoal, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer? Isso é muito pessoal, né? O que meu nariz sente é diferente do Ronaldo, do Cláudio, assim por diante. Então, isso é uma coisa, vinho é muito pessoal. Vinho é igual perfume, um gosta cítrico, outro gosta amadeirado e outro gosta floral. Onde que está a verdade? Não existe uma verdade absoluta. Né? Então, nós aqui do Belém, através do nosso portfólio de vinhos, temos que vender e comercializar o melhor vinho para cada pessoa. Então isso é muito individual. Uma pessoa vai gostar do vinho italiano, Montepulciano, outro vai gostar de um português, outro vai gostar de um argentino. E não existe uma verdade absoluta. Cada situação e cada atendimento aqui no Belém é um atendimento diferenciado e é um atendimento personalizado para vocês. Ok? Beleza, pessoal? Vamos tomar um pouquinho do vinho, por gentileza, aqui. Estamos um grupo aqui de 4 belas mulheres aí.
Agora tomem a segunda vez da seguinte forma, faça tipo um gargarejo, igual eu vou fazer, e depois engulam. O que aconteceu nessa segunda vez? O que aconteceu nessa segunda vez em relação à primeira? A hora que eu fiz um. Mudou ou não? Sim ou não? O que ficou de diferente? Amarrou um pouco mais a boca. Amarrou um pouco mais a boca. Legal, tua observação. Pessoal, o que se amarrou um pouco mais a boca, né? Toda uva tinta, senhoras e senhoras, elas têm tanino. O que é tanino? Tanino é a sensação de secura na boca, de adstringência, é o nome técnico, tá? Toda casca de uva tem tanino. Quanto mais grossa a casca da uva, mais tanino, mais seco, mais astringente. Quanto mais fina a casca da uva, menos tanino, menos seco, menos astringente. Então, Carmenère é uma fruta de casca fina, ela é pouco seca, ela é pouco adstringente, então ela provoca sensação de secura menor. Mas ela amarrou um pouco, né? Vocês já comeram banana verde, caqui verde? Nessa lembrança? Não trava aqui atrás? Ai, amarrou, travou o carrinho, né? Aqui atrás, essa sensação de travamento é o tal do tanino, ok? Então, a uva ela tem que ter tanino, ela tem que ter álcool, ela tem que ter acidez, para que forme um bom vinho. Pessoal, uma curiosidade sobre esse vinho, esse é um vinho chileno, de uma marca chamada Isla Negra. Isla Negra é uma marca que pertence a um grupo chamado Contitoro. Contitoro é a terceira maior vinícola do mundo, é a maior vinícola das Américas, tá? E esse vinho aqui é um vinho reserva, olha só. Ele está escrito no rótulo reserva, tá? Diferentemente do reservado, vocês sabem o que quer dizer reservado? A palavra reservado, não. Pessoal, reservado não quer dizer absolutamente nada, nada. Isso é uma jogada de marketing, né? Quando os chilenos entraram aqui há alguns anos atrás, nós que não conhecíamos nada de vinho, nós brasileiros de forma geral, os caras inventaram uma palavra, botaram lá reservado e a pessoa associa reservado a um vinho de qualidade. Na realidade, não é. Na realidade, reservado seria um vinho varietal. Você classifica os vinhos da seguinte forma: varietais, reserva, gran reserva e premium, tá? Premium, reserva de família, etc. e tal. Então, para que o vinho esteja escrito reserva no rótulo, ele tem que ter algum contato com a madeira, com uma barrica de carvalho de 55 litros. O que faz a madeira ao vinho? Ela aporta cor, aroma e sabor. Ela deixa o vinho mais elegante, mais sofisticado, mais perfumado. A madeira para um vinho é um câmbio automático para um carro. Quem tem carro com câmbio automático, você não quer mais o mecânico, né? É um ar-condicionado para uma sala. Quem tem um ar-condicionado não quer mais o ventilador, né? É uma carne de Angus, é uma carne britânica, um Hereford em relação a um boi Nelore, né? A hora que a gente come uma carne de Angus, a gente não quer mais o Nelore, não é isso? Porque o dorso do animal, onde tem lá o cupim do Nelore, não tem essa concentração de gordura. E esse animal, essa gordura está entre as fibras, né? E a carne em si é melhor. Então, pessoal, eu costumo brincar, né? À medida que a gente se acostuma com as coisas boas da vida, é difícil voltar, né? A hora que a gente toma um vinho de qualidade, um vinho fino, nós não tomamos mais o suave, correto? Vocês aí vão na casa das suas amigas, das suas parentes, dos seus familiares, a hora que te oferece uma taça de vinho suave, o que tu faz? Não, obrigado, não tem uma Coca-Cola, não tem uma água, não tem um whisky, não tem qualquer coisa menos o vinho suave, correto? Por quê? Porque a gente já subiu um degrauzinho e a gente não quer voltar. Mas a gente lá atrás já tomou bastante vinho suave lá atrás, não é isso? Né? E quem nunca, né? Quem nunca não tomou lá o vinho suave lá atrás? Mas isso é bacana, é um degrauzinho evolutivo. Né? E uma das poucas coisas, pessoal, que não param de crescer na nossa, depois dos 35 anos, é o tal do palato, ou seja, a gente sempre evolui o nosso palato, a nossa sensibilidade. Né? Infelizmente, a gente vai, depois dos 35 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente vai ter no declínio das funções, né? O cabelinho vai ficando branco, você vai ficando mais gordinho, mas uma coisa que nunca para de evoluir é o nosso palato. Por isso que hoje, depois de adulto, a gente gosta de sabores que então, quando criança e na nossa infância, a gente não gostava. Né? E se vocês forem parar para ver, nós brasileiros, de forma geral, somos muito acostumados ao doce. Desde criancinha nós tomamos o quê? O achocolatado, o Nescauzinho, o todinho, não é isso? Se vocês forem ver as crianças asiáticas de forma geral, ou europeu de forma geral, eles são acostumados a sabores mais complexos, mais evoluídos. Né? O italianinho lá, da mamadeira lá, desde 6, 7, 8, 9 anos, a criancinha já toma vinho, diluído em água, mas já toma vinho. E por isso o hábito do consumo do vinho. Né? E pegando um gancho disso, pessoal, a Organização Mundial da Saúde indica uma taça de vinho tinto
seco por dia. Por que tinto, pessoal? Porque a uva tinta ela tem antioxidantes. O principal dele é o tal do resveratrol. O que faz o resveratrol? Ele bate na tua plaquinha de gordura e essa nossa gordurinha sai na nossa urina, nas nossas fezes. Tá? Isso é indicado. Por que seco? Porque você não tem adição de açúcar. O cara que é diabético, o homem e a mulher diabético, isso vai fazer mal. Legal? Pessoal, agora vamos brincar de harmonização aqui, tá? Nós temos o vinho Carmener, que é uma fruta leve, correto? Então eu pediria que as meninas aqui peguem um gorgonzola, Ronaldo, se tu puder me ajudar aqui, um gorgonzola desse, preencham toda a boca, engulam um gorgonzola e depois tomem um golinho do vinho Carmener. Preencham toda a boca com esse queijo, engulam esse queijo e depois tomem um golinho, por gentileza, do vinho Carmener. Ok? Preencha toda a boca, o palato, o céu da boca, etc. e tal. E depois, tome um pouquinho do vinho, por gentileza. E aí, meninas, o que aconteceu? Ficou bom? Ficou ruim? Qual que é a opinião de vocês? Hã? O queijo realçou, na tua opinião? Vocês? Para ela, não. Pessoal, de novo, né, temos opiniões divergentes. Teoricamente, esse é um queijo muito potente para um vinho muito leve. Né? Teoricamente, o queijo sobrepôs ao vinho. E o que é harmonização? O vinho não pode sobrepor o alimento e o alimento não pode sobrepor o vinho. Um tem que melhorar o outro, um tem que potencializar o outro. Né? Dando um exemplo bem raso, vamos dizer assim, o nosso alimento mais consumido no Brasil, nós brasileiros, arroz e feijão. Né? A hora que eu como feijão é gostoso, a hora que eu como arroz é bom, mas a hora que eu como os dois juntos, o arroz melhorou o feijão e o feijão melhorou o arroz, não é isso? Então é isso que o vinho tem que fazer para a tua experiência. E como é que a gente vai ter isso, pessoal? Assim como nas companhias aéreas a gente tem a milhagem, né? A gente vai acumulando milhas à medida que a gente vai voando, no vinho a gente vai acumulando litragem, né? Então isso é os jantares nas casas de vocês, né? É o dia a dia experiência. Vamos fazer um prato X, uma massa, uma pasta, uma carne, um peixe. O que é o bacana? Cada um levar um tipo de uva diferente, um leva um Carmener, um leva um Cabernet, um leva Merlot, e brincamos aí então de harmonização. E aí que a gente vai evoluir o nosso palato, aí que a gente vai ganhando mais litragem, ganhando mais experiência. Ok? Pessoal, Carmener, uma curiosidade sobre essa fruta aqui, Carmener, as maiorias das uvas vitiviníferas, elas têm berço na Europa, sobretudo na França, e Carmener é uma fruta francesa de uma região chamada Carros. Em 1860 teve uma praga na França chamada filoxera. Filoxera é um inseto bem pequenininho que suga a seiva da folha da videira. E sumiu o tal do Carmener na face da Terra, não existia mais Carmener no planeta. Agora, recentemente, em 1994, nos vinhedos do Chile, de uma vinícola chilena, se redescobriu o Carmener. O cara viu que algumas vinhedos de Merlot, algumas frutas demoravam mais a maturar, fizeram um estudo da folha da videira e se redescobriu que aquele cara ali não era Merlot, aquele cara era Carmener. Isso para o mundo do vinho é muito recente, né? Estamos falando há 26 anos atrás, é muito pouco tempo. E hoje praticamente o que se produz de Carmener na face da terra é chileno. Por quê? Se vocês lembrarem, o território do Chile, a extensão demográfica do Chile, é um país muito estreito, né? E você tem algumas barreiras naturais contra o ingresso desse inseto, dessa praga. Você tem num extremo o deserto do Atacama, no outro extremo você tem Cordilheira dos Andes e no outro extremo você tem Oceano Pacífico, que impede o ingresso desse inseto. Né? Para quem já foi ao Chile, as barreiras sanitárias para você ingressar no Chile, quer seja por via terrestre, marítima ou aérea, são bem rígidos. Né? Eles dão muito valor às uvas, às frutas de forma geral, porque isso é muito importante para a economia desse país. Ok? Então, pessoal, esse vinho aqui harmoniza com uma pasta? Depende, pessoal, que pasta, que massa, né? De novo, se a gente comer aqui um fettuccine carbonara, né? Creme de leite, ovo, bacon, é potente essa massa, correto? Nós comemos esse alimento, ele passou pela garganta, eu tomei o vinho, você vai dizer assim, poxa Fábio, esse vinho não é legal, esse vinho é muito fraco, não tem gosto de nada. Não é que ele é fraco, não tem gosto de nada. É que o creme de leite, o ovo, o bacon, alimentos potentes, sobrepuseram o vinho que não tem potência suficiente para isso. Legal? Pessoal, perguntas sobre essa uva?
Tranquilo? Estamos bem até aqui? Meninas, agora nós mudamos o vinho, nós saímos da uva Carmenère e nós fomos para a uva Cabernet Sauvignon. Vamos fazer o mesmo exercício, ó. Movimentem a taça, cheirem o vinho, peguem um pouquinho do vinho e façam como um gargarejo e voltem a engolir novamente o vinho. O que aconteceu agora, em relação à primeira vez? Eu diria que ele tem mais taninos do que o Cabernet. Show. Sentiram isso também? Amarrou mais, uma linguagem coloquial, né? Ele é bem mais tanino, realmente a casca da uva da Cabernet Sauvignon, ela é bem mais grossa e como decorrência ela tem mais tanino, ela é mais seca, ela é mais astringente que a Carmenère. Então Cabernet Sauvignon, pessoal, é a uva tinta mais produzida e mais consumida no mundo. Por quê? Ela é mais fácil de agradar, ela não é tão leve como um Pinot Noir, um Syrah, um Merlot, e ela não é tão potente como um Malbec, um Taná, por exemplo. Ela fica no meio do caminho de potência, por exemplo, de adstringência de forma geral. Então, por exemplo, vamos num rodízio de pizza, onde a gente vai comer uma pizza desde mozzarella, que é bem leve, até uma pizza de aliche, ou de portuguesa ou calabresa, que são mais potentes, concordam? Vou pedir um vinho e não quero errar muito, Cabernet Sauvignon, porque ela vai meio que surfar, ela vai meio que acompanhar ali a maioria das pizzas que vocês forem pedir. Legal? Outra curiosidade da Cabernet Sauvignon, a Cabernet Sauvignon na realidade é um cruzamento da uva Cabernet Franc, que é uma uva tinta, com a uva Sauvignon Blanc, que é uma uva branca. Houve o cruzamento, tá, dessas duas uvas, né, e nasceu a tal da Cabernet Sauvignon. Então, Cabernet Sauvignon é a uva mais produzida e mais consumida no mundo. Ela é muito fácil de cultivo e ela agrada a grande maioria dos palatos. Por quê? Porque ela está no meio do caminho, tá? Ela não tem muito aroma, ela não tem muita potência, mas ela é uma sofisticada, elegante, ela está na maioria dos cortes aí hoje brasileiros aí. Esse vinho, pessoal, ele harmoniza com uma carne, na opinião de vocês? Não? Sim ou não? Depende, né? Que carne, que molho, né? Por exemplo, pessoal, se a gente tomar esse vinho, tomamos o vinho, ok? E comemos com filé mignon. Vocês concordam que filé mignon é uma carne meio sem graça, porque ela não tem gordura, né? E se for só o filézinho mignon na manteiga, o que vai acontecer? Vocês tomaram o vinho, comeram o filé mignon, puxa, esse filé de mignon não está com gosto de nada. Não é que não está com gosto de nada, é que é um vinho muito potente para uma carne muito leve. Quero comer com esse filé mignon? Pô, então deixa eu agregar um molho diferente. Vou botar um molho de gorgonzola. Opa, que agregou potência ao prato. Vocês entenderam? Aí tudo bem. Mas ele por si só ali no salzinho, na manteiguinha, ele não tem muita graça e não vai ter potência para este cara aqui, para esse elemento chamado Cabernet Sauvignon. Então, pessoal, vinho potente, massa potente, carne potente. Vinho leve, massas leves, peixes leves, carnes leves, ok? Essa é a dicasinha da harmonização. Então, se os senhores e as senhoras comeram um alimento, tomaram o vinho sumiu, algo está errado. O inverso é verdadeiro. Tomaram o vinho, comeram o alimento e o alimento sumiu, algo não está legal. Então, por isso, o negócio da brincar de harmonização. Deixa eu provar o Merlot, deixa eu provar o Carmenère, deixa eu provar o Cabernet Sauvignon, e o que se adapta no meu palato, no meu paladar. Beleza? Pessoal, falando aqui do vinho, né? Rolha, Renaldo, nós temos uma rolinha dos vinhos. Vocês já ouviram aquela máxima que o vinho quanto mais velho, melhor? Né? Não tem uma máxima? O vinho quanto mais velho, melhor, verdade? Mentira, pessoal. O meu mundo é uma mentira. Né? No mundo do vinho, pessoal, nós temos duas classificações do vinho fino ou seco, tá? Vinhos jovens e vinhos de guarda. Vinhos de guarda, pessoal, é 1%, 1,3%, 1,5% do que se produz de vinhos no mundo. Pessoal, se fosse carro, eu estou falando que o vinho de guarda não é uma BMW, não é um Audi, não é uma Land Rover. Eu estou falando que é um Bugatti, que é uma Ferrari, que é uma McLaren, outra categoria de vinho. Estou falando vinhos aí de R$2.000 a garrafa, R$5.000 a garrafa, R$50.000 uma garrafa de vinho, ok? A produtividade por hectare é muito menor, o tempo, ou seja, é um outro cuidado com o vinho. Pessoal, no mundo do vinho jovem, fino, você tem uma ascendência, vinhos tintos a 4, 5 anos do ano da safra, depois você tem um declínio, e os brancos 2, 3 anos do ano da safra, e depois você tem um declínio. Por que os brancos menos tempo? A linha de raciocínio é a seguinte, se nós pegarmos aqui uma maçã agora, eu cortei a maçã, deixei a maçã no canto, passou 5 minutos, 15 minutos, o que aconteceu com a maçã? Ela ficou preta, correto? Ela oxidou, o oxigênio oxidou a maçã. Então a linha de raciocínio é que os vinhos brancos, as uvas brancas, elas oxidam mais rapidamente. Então estamos no ano de 2022, tomem vinhos brancos no nosso mercado até
2021, 20, 19. Não tomem vinhos brancos anterior a esse ano. Não tomem vinhos brancos desse mercado 2018, por exemplo. Porque muito provavelmente ele está declinando, ele está ficando, na linguagem do vinho, ele está ficando bochonê. Isso é assim que se fala a linguagem do mundo, do vinho, tá? Ah, e o vinho está bochonê, né? O vinho está declinando, o vinho está avinagrando, ok? Então, tintos, 5, 6 anos do ano da safra, brancos, 2, 3 anos do ano da safra, ponto. Né? As rolhas do vinho, vocês já viram, né? Para que serve a rolha do vinho? Para um vinho jovem de guarda, para vedar o vinho, ponto final, ok? Se a rolha é de cortiça natural, se a rolha é de cortiça prensada, se é de sintética de plástico, ou é de screw cap, é de rosca, né? Você tem vários vinhos de rosca hoje no mercado, como por exemplo esse vinho aqui é um vinho de rosca, né? Qual é a função da rolha para o vinho? Para o vinho jovem, fechar o vinho, ponto final. Para o vinho de guarda, não. A rolha tem que ser de uma rolha de cortiça natural, que você extrai essa rolha de cortiça natural de uma casca de uma árvore chamada sobreiro. 80% dessa árvore está em Portugal. Você extraiu a casca dessa árvore, daqui a 10 anos você consegue extrair novamente a casca disso. Ou seja, o mundo do vinho está evolucionando e você não tem árvore suficiente para isso. Então, por isso, a tendência mundial é que os vinhos sejam de screw cap, é que os vinhos sejam de rosca, ok? Mas nós brasileiros temos alguns paradigmas, né? Eu associo, nós queremos ouvir, quando abrimos um vinho, né? É isso que nós gostamos de ouvir, né? Então é um paradigma, tá? Não quer dizer que é um vinho de baixa qualidade. Via de regra, a gente associa rosca a vinhos de baixa qualidade, né? Por vinhos suaves, por vinhos de um valor agregado menor, ok? Pessoal, comentários, dúvidas do Cabernet Sauvignon? Não? Combinou? Harmonizou? Legal. Aqui está a rolha que a gente comentou, tá, pessoal? Essa aqui é uma rolha de cortiça prensada, na realidade a gente chama aglomerado de cortiça, tá? Isso aqui não é uma cortiça natural, é como a madeira, né? Você tem um aglomerado, você não tem a madeira maciça, tá? Então, na realidade, são as aparas das rolhas de cortiça natural, o cara prensou isso com uma espécie de cola e gerou esse produto aqui. O vinho, ele não consegue respirar a garrafa quando está na horizontal, ela não consegue respirar com esse tipo de rolha aqui, porque ela não tem espaços, não tem poros suficientes para esse tipo de rolha prensada, aglomerada, ou uma rolha sintética, ou screw cap, no caso de rosca, ok? Então ele só consegue respirar, tem que existir um processo chamado de microoxigenação. Tem que entrar ar do meio externo para a garrafa e tem que sair ar da garrafa para o meio externo. O vinho tem que respirar. E ele só consegue respirar com um tipo de rolha de cortiça natural. Beleza? Ok? Bem, até agora, Cabernet Sauvignon, agradou? Agradou mais o Carmenère ou o Cabernet? Pessoal, uma dúvida aqui, uma questão que foi levantada. Quando a gente abre um vinho e a gente não tomou ele todo, né? Pessoal, o vinho foi feito para a gente abrir ele e tomar ele todo, ponto. Mas a gente não tomou ele todo por algum motivo, estamos sozinhos, o dia não estava... Pessoal, o acondicionamento você pode acondicionar na tua adega climatizada, que é o ideal, né? Ou na porta da tua geladeira lá, você tampou com a rosca por 2, 3 dias, tá? Aí depois disso o vinho vai declinando. Pessoal, vocês imaginam se isso acontece com uma cerveja, que é uma bebida bastante menos elaborada que um vinho. Então o vinho foi feito para você consumir, ele abriu a garrafa e tomou naquela ocasião, não consegui tomar ele todo, posso deixar na minha adega climatizada, que é o ideal, ou na porta da nossa geladeira por 2, 3 dias. Depois ele vai declinando. Ah, mas ele ficou lá 5 dias, 10 dias, o que eu faço com o vinho? Vocês podem congelar esse vinho e usar para gastronomia. E usar para quando você for fazer aquele teu carré, quando você for temperar aquele teu cordeiro, quando você for fazer aquele teu molho, você entendeu? E aí não tem por que você desperdiçar o vinho. Né? Peguem o vinho, congelem esse vinho e usem quando você for temperar algum alimento ou até para um molho especial. Eu posso congelar passado esses 5 dias? Pode congelar, sem problema nenhum, tá? Para que o vinho não seja desperdiçado. Porém, pessoal, como diria Napoleão Bonaparte, né? Nas vitórias é merecido e nas derrotas é necessária, né? Vocês lembrem que o vinho, geralmente, uma pessoa não abre uma garrafa de vinho para ver um jogo de futebol. O vinho, via de regra, vinhos e espumantes, ele está associado ao quê? A 2 ou 3 ou mais pessoas, né? O vinho está associado ao quê? A confraternização, a ambientes bacanas. Você vai receber uma pessoa na sua casa, você abre um vinho. Antigamente a gente abria o quê? Uma cerveja, né?
Mas à medida que a gente evoluiu, a gente viu que esse cara ele harmoniza muito melhor do que uma cerveja. Com a minha costela, com o meu risoto, com a minha pasta, ou sei lá que seja, né? Pessoal, cheirem um pouquinho, agora nós mudamos para uma uva chamada Malbec. E a gente saiu da Chile e foi agora então para a Argentina. Cheirem um vinho, façam um gargarejo e engulam um vinho, por gentileza. O que aconteceu agora? Bem mais, né? Eu vi ali até uma caretinha ali, né? Bem seco, né? Bem adstringente, né? Característica do Malbec, tá? De novo, pessoal, existem mais de 5 mil tipos de uva vitis vinífera registrada, catalogada. Tá? Uvas de casca fina, Pinot Noir, Syrah, Merlot, Carmener, Cabernet Sauvignon, Malbec, Taná. Já ouviram falar da uva Taná? Por que Taná? Por causa dos taninos. Ela é muito tânica, muito adstringente, muito seca, ok? Então, a hora que você provou o Malbec sozinho, amarrou bastante, né? Então, eu faço o seguinte, tomem mais um golinho do Malbec e voltem a degustar o queijo, que é um queijo prato, que é um queijo leve. Degustem o queijinho agora, por favor. O que aconteceu com o queijo agora? Na opinião de vocês? Diga lá. Eu achei que ele ficou bem apagadinho, assim. Deu uma sumida, né? Ficou bem apagadinho. Por que ficou bem apagadinho? Porque a distringência do Malbec, porque é um vinho muito potente para esse queijo, né? Agora nós vamos fazer outro exercício então. Nós vamos tomar esse vinho potente também com queijo potente. Ronaldo, você pode me ajudar? Ronaldo tá no... Vamos tomar o vinho Malbec. Faça a mesma experiência agora. Tome um golinho do vinho. Faça o inverso agora. Comam o queijo primeiro, por gentileza. E depois tome um golinho do Malbec, por favor. Como é que foi essa experiência agora? O vinho, na opinião de vocês, não levantou o queijo? E o queijo não levantou o vinho? A hora que eu tomei o vinho sozinho lá, você fez uma careta. Mas a hora que eu comi o queijo e depois tomei o vinho, opa, ficou legal. Então este vinho, como é um vinho muito potente, ele pede um alimento. Eu não consigo tomar ele sozinho, como eu consigo tomar um Sauvignon Blanc, como eu consigo tomar um Pinot Noir. Então esse tipo de vinho pede uma costela, pede um queijo mais elaborado, pede uma massa mais elaborada. Pessoal, beleza? Então isso é harmonização. E uma coisa é eu falar de harmonização e outra coisa a gente sentir na nossa língua, no nosso palato, a gente vivenciar essa experiência, né? Então é isso que o Belém quer proporcionar a vocês hoje, é isso que a gente quer proporcionar a vocês. E pessoal, uma curiosidade, essa Malbec é também uma fruta francesa, também com origem em Carros na França. E se nós pegarmos, pessoal, o mesmo processo de produtividade por hectare na França e produtividade na Argentina, e fizermos o mesmo processo vitis vinífera, o produto final argentino será superior ao produto final francês. Por quê? Por uma expressão que os franceses chamam de terroir. O que é terroir? É o solo, é o clima, é a água, é a amplitude térmica, todos esses elementos juntos formam uma expressão chamada terroir. O que acontece conosco quando a gente está com calor? A gente não fica inchado? Não fica difícil tirar o anel, a aliança? Então, olha só, a fruta, o grão, ela gosta disso. Ela gosta de muito sol durante o dia, você expande o grão da fruta, e muito frio durante a noite, você contrai o grão da fruta. E nesse processo de expansão e contração, você fixa ácidos, taninos, açúcares, vitaminas. E nós não temos essas condições viníferas no Brasil. Mesmo no Vale dos Vinhedos, que é a melhor região vinífera brasileira. Ou você não tem isso por um período longo. Então, qual que é a vocação da indústria vinífera brasileira? Uvas brancas. O Brasil tem bons terroirs para Sauvignon Blanc, para Chardonnay, para Riesling Itálico. Então, ele agrega valor aonde? Em espumantes. O Brasil tem bons espumantes, a nível nacional e até a nível de exportação, para concorrer lá fora, com gente lá fora de peso, com pedigree. Ok? Então, pessoal, terroir, solo, clima, água, amplitude térmica. Quero tomar um bom Malbec, Argentina.
Quero tomar um bom Carmener, chileno. Quero tomar um bom Tempranillo, Espanha. Quero tomar um bom Touriga Nacional, Portugal. Então, via de regra, cada uva tem seu país ou aquele microclima que aquela uva, que aquela parreira melhor se adaptou àquele microclima. Aquele solo, aquela água, aquela amplitude térmica. Ok? Então, pessoal, esse vinho vai bem com o quê? Com uma carne potente, com Roquefort, com uma costela, com uma picanha, com entrecô, ok? Com cordeiro, né? Nós aqui brasileiros, via de regra, nos domingos, comemos o nosso churrasco e tomamos com cerveja, né? O argentino aqui, vizinho do lado, ele comeu la parrilla, la tapa de quadril, lo que sea, e toma com Malbec, tá? Então, não quero errar muito uma carne gordurosa, uma carne com mais gordurinha entre as fibras, Malbec. Não quero errar muito numa comida japonesa, hoje está muito de moda, um Sauvignon Blanc, ou um Torrontés, ok? São erros quase nulos quando a gente come esse tipo de alimento. Ok, pessoal? Perguntas sobre o Malbec, sobre o Cabernet Sauvignon, sobre o Chile? Para vocês terem uma ideia, pessoal, nós temos um consumo per capita aqui da Argentina do lado em torno de 34 litros por habitante. Nosso consumo no Brasil não chega a 3 litros por habitante. Então isso é cultural, né? Isso é cultural. Então a cultura é desde criancinha, né? Igual o italiano, igual o espanhol. Na Europa, de forma geral, o vinho é considerado um alimento. Por isso que quando a gente vai para fora, vê, como o vinho lá fora é barato. Por quê? Porque ele é considerado como alimento e a tributação que esse país, então, tem sobre aquele produto é bem menor, né? Aqui a gente tem uma carga tributária muito grande, desde a entrada, desde a nacionalização do produto, até o momento da saída para os senhores, né? PIS, COFINS, ICMS, etc., que muitas vezes torna o produto caro, né? Ok? Então, Malbec, nós somos na ordem da sequência, vocês perceberam que nós subimos os degrauzinhos, né? Do Carmener, Cabernet Sauvignon para o Malbec. Se nós tivéssemos feito o inverso, se nós tivéssemos tomado primeiro o Malbec e agora o Carmener, o que ia acontecer? Vocês iam achar extremamente sem graça o Carmener. Entendeu? Eu chamo da teoria da referência, né? Se eu ando a pé, ela tem um Sandero, para mim o Sandero dela é muito legal. Só que ela que tem um BMW X6, o teu Sandero não é legal, né? Então, qual que é a referência, né? Qual que é a nossa referência? Isso vale para carro, isso vale para roupa, isso vale para vinho, isso vale para tudo, né? Então, no mundo do vinho sempre é dos brancos para os tintos, dos menos potentes para os mais elaborados e mais potentes, ok? Pessoal, curiosidade sobre os vinhos, temperatura de serviço. Tá? Vinhos tintos de 18 a 22 graus. Quanto mais leve o vinho, mais baixa a temperatura. Quanto mais potente, mais alta, de 18 a 22 graus. Se os senhores têm lá, se as senhoras têm uma adeguinha, coloca lá na adeguinha, você vai servir o vinho à temperatura ideal. Vinhos brancos, rosés e espumantes de forma geral, gelados, de 6 a 10 graus ali, tá? É a temperatura ideal de serviço. Por quê, pessoal? Se a gente deixar esse vinho muito gelado, às vezes eu vejo pessoas que botam o vinho no congelador, né? E na hora de você servir o vinho está muito gelado. Você perde o quê? Você perde todo o olfato, você perde todo o aroma do vinho e você perde todo o sabor. Entendeu? Assim como uma cerveja tem uma temperatura ideal, e de novo é uma bebida muito menos elaborada que o vinho, você imagina um vinho que é uma bebida bastante mais complexa, uma bebida bastante mais elaborada. Ok? A gente mora em região fria, então nem precisa colocar uma geladeira, um lugar nenhum. Vocês moram em Rio Negrinho, vocês moram em São Bento, vocês moram aqui na altitude, um dia como hoje, por exemplo, nós estamos tomando esse vinho a temperatura ambiente, e está perfeito, né? Agora, se estivéssemos talvez no Rio de Janeiro ou no Nordeste, não. Aí ele mereceria uma champanheira com gelo ou uma climatizadora para que ele entrasse ali na faixa de 18 a 22 graus. Né? Mas para vocês, a maioria dos dias do ano, né? Mesmo estando hoje no inverno, né? Hoje está um diazinho mais frio aqui na cidade de Rio Negrinho. Legal? Pessoal, perguntas, dúvidas, sugestões? Então nós falamos de terroir, solo, clima, água, amplitude térmica. Isso tudo é bom para a fruta, para a videira, para a planta. Nós falamos aqui como é que se produz vinho. A uva prensou, gerou mosto, o mosto fermentou, virou vinho. Isso é vinho, ok? E como é que a gente ganha então mais litragem, mais experiência? É fazendo esse tipo de situação, é compartilhando, é gerando perguntas, é gerando interesse. Mais alguma pergunta, senhoras? Pessoal? Não? As perguntas surgem depois, né? É? Depois você lembra tudo.
Nós vamos deixar o cartão com as senhoras. Como harmonizar? O vinho rosé, vocês sabem como se produz o vinho rosé, não? O vinho branco é feito com a uva branca. O vinho tinto é feito com a uva tinta, certo? E o vinho rosé? O vinho rosé é feito com a casca da uva tinta. Ela ficou menos tempo no processo de vinificação, de maceração. O que dá cor, aroma e sabor ao vinho é a casca da uva. Então, para a elaboração de um vinho rosé, por exemplo, a casca da uva, no processo de vinificação, de maceração, teve menos contato com o líquido, com o líquido. Então, aqui teve 4 dias, 6 dias, 1 semana, e aqui teve 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Então, você extraiu mais cor desse vinho, e como consequência, mais aroma e mais sabor. Como harmonizar um vinho rosé? Na mesma linha de raciocínio, bem dizer, do vinho branco, tá? Então, vinhos rosés vai bem como welcome drink, como drink de boas-vindas. Às vezes você não tem um espumante em casa, você vai servir um rosé geladinho, ele faz às vezes o rosé. Pense assim, tudo que você pode agregar limãozinho, sei lá, um camarãozinho frito, um marisco, uma comida japonesa de forma geral, entendeu? Peixes leves, ok? Por exemplo, eu vou comer um bacalhau. Vocês concordam que o bacalhau é um prato potente? E aí no bacalhau nós agregamos azeitona preta, nós agregamos cebola, nós botamos pimentão, ok? Eu comi esse bacalhau e tomei com rosé, você entendeu? Esse rosé não tem potência para esse prato. Então este prato pede um Pinot Noir, um Syrah, um Merlot, ou seja, um vinho um pouco mais potente. Mas não tão potente como um Malbec. Porque, de novo, o vinho não sobrepõe ao alimento, o alimento não sobrepõe ao vinho, ok? Um não pode matar o outro. Tá muito na moda aquele vinho de uva verde. Ah, ok. Nós temos aqui o vinho verde? Não. Não, né? Pessoal, está muito na moda o vinho verde, né? O que é o vinho verde? Vinho verde, na realidade, ele é feito com uma uva. O vinho verde pode ser uma uva branca, pode ser um vinho verde branco, pode ser um vinho verde tinto e pode ser um vinho verde rosé, tá? Muitas vezes a pessoa associa vinho verde à uva colhida antecipadamente, a uma uva colhida verde ainda, né? Não é. Só podem ser chamados de vinhos verdes os vinhos produzidos numa região noroeste de Portugal, ok? Isso é uma DOC, Denominação de Origem Controlada. Então, a maioria dos vinhos verdes são de Portugal. Todos, não é a maioria, todos os vinhos verdes, para que o vinho seja chamado de vinho verde, ele tem que ser da região noroeste de Portugal, entendeu? Só podem ser chamados de vinhos verdes os vinhos colhidos na região noroeste de Portugal. O que você tem? Muita mineralidade, você tem um vinho fresco, você tem muito, e um pouquinho de gás, um pouquinho de dióxido de carbono de forma natural. Não introduzido o gás, tá? Como você tem, por exemplo, num frisante, né? O que é um frisante? Frisante é um vinho adicionado gás de forma artificial, isso é um frisante. O que é um espumante? É o vinho gaseificado de forma natural. Qual que é a diferença do frisante para o espumante? O vinho é artificial, eu introduzi gás ao vinho, como a Coca-Cola, como a água com gás, e o espumante, na realidade, pegamos um espumante ali, Ronaldo? E o espumante, na realidade, ele é fermentado a segunda vez, tá? E quando se fermenta a segunda vez, existe um processo aí de dióxido de carbono, de gás, mas de forma natural. E eu tenho duas formas de produzir esse espumante, tá? Ou pelo método champenoise ou charmat, onde você fica as piletas e o espumante fica nessa posição, e a cada 2 horas vem alguém dar um giro de 1/4 de volta, 2 horas dá um giro de 1/4 de volta, para que todas as leveduras que estão aqui tenham contato com o líquido, e essa levedura ela vai ser comida pelas enzimas, e esse cara vai se transformar em gás, ok? Isso é o método champenoise ou método tradicional. E a maioria dos vinhos, como esse aqui, é pelo método charmat. O que é o charmat? Ele vai fermentar em tanques de aço inoxidável, de 1.000 litros, de 5.000 litros, de 50.000 litros, ok? Aqui o processo é muito mais rápido. A maioria dos vinhos que a gente tem aqui nos supermercados são pelo método charmat. Tá? Mas como é que eu vou saber se é o método champenoise ou o método charmat? Está escrito no rótulo, né? Produzido pelo método charmat. E se for champenoise, vai dizer produzido pelo método champenoise ou tradicional. Aí é um outro tipo de produto, tá? É um Chandon, é um produto um pouco mais caro. Vocês imaginem que aqui o cara fermentou, aqui o processo é muito mais rápido, então eu tenho escala, eu tenho produtividade. Você imagina que aqui é muito mais demorado, né? Um giro de 1/4 de volta, um giro de 1/4 de volta, quer dizer, o processo é muito mais longo. Então, de novo, o que é o vinho? A uva prensou, gerou um mosto, o mosto fermentou, virou vinho. Ponto. O que é o frisante? É o vinho gaseificado de forma artificial. Eu introduzi gás ao vinho. O que é o espumante? É o vinho
com processo de gás de forma natural. E aí temos dois processos, método champenoise, ou tradicional, e método Charmat, que é a grande maioria dos vinhos, em especial no segmento varejo, no segmento supermercado. Beleza? Perguntas, dúvidas? Claro, aqui nós estamos, hoje é um bate-papo com vinhos, esse é o intuito desse... Assim, na adega a gente coloca os vinhos na horizontal, certo? Claro. E quando a gente não tem adega, na geladeira, depois de aberto, coloca na horizontal ou deixa ele na vertical? Qual que é melhor? De novo, né? A gente vai consumir, lembrando que a gente vai consumir na geladeira em 2, 3 dias. Sim. Né? Se a gente não consumir em 2, 3 dias, eventualmente a gente pode congelar esse cara para gerar um molho ou algum tempero de carne, etc. e tal. Pessoal, para o vinho jovem, não tem problema nenhum que ele fique na posição vertical, ok? Aqui na gôndola do supermercado ele está na vertical, na importadora ele está na vertical. De novo, lembrando, tintos, 4, 5 anos do ano da safra, brancos, 2, 3 anos do ano da safra. Essa é a máxima, tá? Então, para o vinho de guarda, para um vinho mais elaborado, né? Nasceu a sua filha, você quer abrir o vinho daqui a 15 anos, esse vinho não tem potência para aguentar isso, ok? Porque a produtividade por hectare tem que ser bem menor, a rolha tem que ser de cortiça, ou seja, é um outro tipo de vinho. Aí sim, o vinho tem que ficar na posição horizontal, o líquido tem que estar em contato com a rolha, não pode ter luminosidade, você não pode ter vibração, uma série de condições especiais para que esse vinho tenha longevidade de 2, 3, 5, 10, 50 anos e para que ao momento que se abrir ele esteja muito melhor do que hoje. Tá? Que esses vinhos desse supermercado não têm essa potência, tá? Eles não têm essa longevidade, não têm potência de guarda, é o nome técnico disso, tá? Desde a sua a produtividade até o seu processo, até a sua rolha, ele não foi pensado, isso que eu quero que vocês entendam, para que ele seja consumido depois de 5 anos. Tintos e brancos, 2, 3 anos. Beleza? Ah, eu tenho uma também. Aquela Sim. história que você abre o vinho, você coloca um copo e deixa uns 2 minutinhos para ele airar. Isso confere. Ah, bacana, bacana. Abrimos o vinho, deixamos na taça, ou no aerador, ou num decanter, né? Tem aquela peça do decanter. Por exemplo, aqui é um Malbec, safra 2018, pessoal, nós estamos em 2022, né? Então vocês imaginam que esse vinho está aprisionado aqui há 4 anos, né? Ele mereceria, tá, pelo percentual, por ser um vinho reserva, por ser um vinho mais elaborado, mais alcoólico, ele mereceria um decanter. Se nós deixamos esse vinho num decanter 20 minutos, 30 minutos, depois degustamos o vinho, ele vai melhorar. Tá? Ele vai sair o excesso de álcool, tá? O álcool que está aprisionado, aquele excesso de álcool que talvez a gente sentiu lá no primeiro, tal, ele vai sair esse excesso de álcool. E o tanino dele, que está muito duro, ele vai ficar menos áspero, menos duro. Ele vai dar uma quebrada nesse tanino, ele vai amaciar esse tanino. Ok? Então o decanter, você vai receber uma pessoa na sua casa. Você tem um vinho mais elaborado, pô, o casal vai chegar às 8 horas, você sente disso, às 7h30, você abre o vinho, bota no decanter, de vez em quando você dá uma movimentada no decanter para que ele respire. Mas na nossa própria taça ele também melhora, tá? Então isso sim é uma máxima, tá? Outra máxima que nós temos, se vocês olharem as suas taças contra a luz, né, vocês têm a tal da lágrima, né? Vocês já ouviram falar? O que é lágrima? Esse vinho que fica na parede da taça, pelo lado interno, vocês estão vendo? Né? O vinho, então, teoricamente, quanto mais licoroso, quanto mais denso for essa lágrima, é um indicador, é um norte que é um vinho de qualidade, que é um vinho mais potente, mais robusto, mais encorpado. Se nós fizermos isso com vinho suave, ele não vai ter essa lágrima, o vinho não vai chorar, né? A gente costuma dizer, o vinho não vai chorar. Ou você vai ter isso com uma água, né? Ele vai passar pela parede interna aqui e rapidamente ele vai descer, não vai ficar por alguns segundos aqui, alguns minutos até, fica essa nossa lágrima. Então sempre que vocês fizerem isso e olharem contra a luz, isso é um norte, é um indicador que é um produto de qualidade, né? Que é um vinho mais elaborado. Perguntas? O que mais? Nós somos um restaurante, né? Deve ter acontecido com vocês algumas vezes. Vocês pediram lá o vinho e veio lá o sommelier, o maître, o garçom, sei lá o quê. Muitas vezes o cara abre a garrafa, e geralmente para o homem, né, via de regra por uma questão, ele oferece a rolha para o cara, né? E o que fazer nesse momento? Muitas vezes é uma saia justa, né? Geralmente é para o cara cheirar a rolha e ver se esse vinho está bochonné, se tem algum defeito, se tem alguma falha. Mas o que eu quero dizer para vocês, tá, pessoal? Se o vinho realmente tivesse bochonné, na hora que nós abrimos o vinho aqui,
a pessoa lá do caixa número 1, lá, que está bastante longe, sentiria, pelo odor disso, tá? Ele vai ter um cheiro realmente de podre, de ovo podre, para vocês terem uma ideia, tá? Então, é os romanticismo do mundo do vinho, que na realidade é mais um glamour ali na hora do que qualquer outra coisa, tá? Ok? Aí o garçom vem, serve um pouquinho da taça, né? A pessoa cheira, e aprova ou não aprova e tal, né? É isso, são as técnicas ou a linguagem do mundo do vinho. Perguntas? Oh, ela perguntou bastante, ela também, vocês dois não perguntaram nada. Tá tudo entendido? É isso? Então, pessoal, agradeceu, nós vamos... Claro. É necessário sempre tomar vinho e tomar água junto? Ah, bacana a pergunta, ó, tá vendo? À medida que surge a pergunta. É necessário sempre que tomar vinho e tomar água junto? É indicado. Por quê? Por dois motivos. O álcool te desidrata, independente se é vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, o álcool causa no nosso organismo a desidratação. Então a água para o vinho tem dois elementos aí, te hidratar e limpar a nossa boca, limpar o nosso palato para receber ou o próximo vinho ou o próximo alimento. Tá? E de preferência, até é uma questão muito pessoal, água com gás ou sem gás? De preferência até com gás, que ela ajuda a limpar mais as tuas papilas gustativas. Tá? A água com gás limpa mais o teu céu de boca e a tua língua para receber o próximo alimento. Né? Então, por exemplo, tomei o vinho e numa dessas eu vou comer o peixe, o bacalhau, sei lá, toma um golinho de água, você entendeu? E faz muito bem para o teu organismo e para a sensação que a gente, o sensorial, né, que a gente vai ter lembrança. Ok? Então, temperatura de serviço, nós falamos de terroir, nós falamos de vinho, nós falamos de espumante, nós falamos de frisante, né? E de novo, pessoal, vocês sabem qual que é o melhor vinho do mundo, não? Não? É aquele que a gente gosta e pode comprar, né? É isso? Então, de novo, pessoal, né? Ah, eu gosto de um Chateau do Quem, 1904, de 50 mil a garrafa. Poxa, né? Eu gosto de uma Ferrari, mas ainda não deu para comprar uma Ferrari. Então, pessoal, isso é muito pessoal, né? Então, aproveitem, experimentem vinhos de várias uvas diferentes, não ficam na mesmice de Cabernet, Carmener, Merlot. Existe uma infinidade de uvas, de novo, mais que 5 mil catalogadas registradas, de diversos países, né? Europa de forma geral, Portugal, nós temos aqui um vinho Gaião, esse é da nossa importadora, vinhos italianos com uma uva chamada Montepulciano, maravilhoso, tá? Argentinos, chilenos, enfim, uma série de possibilidades para quê? Para abrir o nosso horizonte, para que a gente gere experimentação, né? Porque a gente está aqui na realidade, pessoal, para ser feliz, né? É isso, o nosso amigo lá de cima nos pôs aqui para sermos felizes. E o vinho, de novo, como dizia Napoleão Bonaparte, nas vitórias é merecido e nas derrotas é necessário, né? Então, obrigado pela oportunidade, obrigado ao pessoal do Belém, né? Que seja o primeiro de muitos, e a gente agradece aí ao Cláudio, que é o nosso xerife, ao Felipe, né? Que é o nosso gestor da loja aqui, a vocês 4 que estão aqui hoje, ao Ronaldo, que é o nosso gestor. Tchim, tchim, meninas, obrigado. Obrigada. Até breve.